Uma funcionária aceita trabalhar em um triplex de luxo, sob ordens severas e uma regra incomum: não se aproximar do enteado. Ao conhecer o enteado cadeirante isolado e machucado, descobre um segredo cruel escondido atrás da perfeição. O céu de Curitiba desabava em água naquela quinta-feira de março. Conceição Oliveira, 42 anos, observava as gotas escorrendo pela janela do ônibus, enquanto calculava mentalmente as contas do mês. O salário como diarista mal cobria o aluguel do pequeno sobrado no bairro do Boqueirão, a mensalidade da escola dos filhos, as parcelas do material escolar e as despesas básicas. Desde que Juvenal partira após um infarto fulminante há 5 anos, ela assumira sozinha a criação de Lucas, 15 anos, e Amanda, 12. Próxima parada, Batel, anunciou o motorista. Conceição ajeitou o guarda-chuva gasto e o lenço que protegia seus cabelos crespos, cortados na altura dos ombros. Desceu do ônibus e caminhou 3 quadras sob a chuva até o imponente edifício Araucária Palace, uma torre de vidro e concreto que se erguia majestosa entre mansões e lojas de grife. "Bom dia, senhora. Em que posso ajudar?" perguntou o porteiro uniformizado, olhando-a com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Tenho um horário marcado com a senhora Patrícia Monteiro. Cobertura 1201. O homem verificou uma lista em seu computador, fez uma ligação rápida e assentiu. "Pode subir. Elevador social à direita." O elevador era amplo, espelhado e perfumado. Conceição sentiu-se pequena ali dentro, com sua bolsa surrada e o uniforme simples, calça preta e camiseta branca. Enquanto os números subiam no painel eletrônico, ela repetia para si mesma que precisava daquele trabalho temporário. A agência de serviços domésticos havia prometido que seria bem pago. 3 semanas de trabalho intenso para preparar a residência para um evento beneficente. O valor oferecido cobriria a matrícula dos filhos no semestre seguinte e ainda sobraria para quitar a dívida no mercadinho do bairro. Quando as portas se abriram, Conceição foi recebida por um hall privativo decorado com mármore italiano e uma porta dupla de madeira escura entalhada. Antes mesmo que tocasse a campainha, a porta se abriu. Pontualidade. "Bom começo", disse uma mulher alta e elegante de aproximadamente 38 anos, cabelos loiros perfeitamente alisados e roupas que Conceição só havia visto em revistas de moda. "Bom dia, senhora Patrícia. Sou Conceição, da agência Lar em Companhia. Entre, não fique pingando no meu carpete." Patrícia fez um gesto rápido, indicando onde Conceição deveria deixar o guarda-chuva. "Tire os sapatos também." O triplex era deslumbrante. O primeiro andar, um espaço integrado, mesclava sala de estar, jantar e uma cozinha, que parecia saída de programa de TV, com eletrodomésticos de última geração. Janelas do chão ao teto revelavam uma vista panorâmica de Curitiba, com o jardim botânico visível ao longe, mesmo sob a chuva. "Vamos estabelecer as regras de imediato", Patrícia começou, caminhando pelo ambiente enquanto Conceição a seguia em silêncio. "Meu marido, Dr. Ricardo Monteiro, é um dos neurocirurgiões mais respeitados do país e proprietário da rede de hospitais Monteiro Saúde. Daqui a 3 semanas, realizaremos um jantar beneficente para arrecadar fundos para uma nova ala pediátrica. Estarão presentes empresários, políticos, celebridades, gente que importa." Conceição assentiu, observando cada detalhe da decoração sofisticada, calculando o trabalho que teria pela frente. "Este evento precisa ser impecável", Patrícia continuou. "Você trabalhará das 7 às 22 horas, todos os dias, incluindo finais de semana. Sua função é limpar, organizar e auxiliar os fornecedores, que virão preparar o espaço. Tolerância zero para atrasos, falhas ou desleixos. Se não der conta, será substituída imediatamente e sem recomendação. Compreendo, senhora. Pode confiar no meu trabalho." Patrícia a conduziu pelo primeiro andar, explicando detalhadamente cada ambiente, apontando objetos valiosos que exigiam cuidados especiais. Em seguida, subiram uma escadaria curvilínea para o segundo andar, onde ficavam os quartos. "Este é o nosso quarto", disse, mostrando uma suíte maior que o apartamento inteiro de Conceição. "Aqui é o closet, aqui o meu escritório pessoal. E este é o quarto de hóspedes."
Ao passar por uma porta fechada ao final do corredor, Patrícia parou abruptamente e seu tom de voz mudou. Este quarto está fora dos seus limites de trabalho. É o quarto do Paulo, meu enteado. Ele tem questões de saúde. Você não deve entrar lá, não deve falar com ele, não deve sequer bater na porta. Eu cuido pessoalmente de tudo que diz respeito a ele. Conceição sentiu um frio na espinha, com a súbita mudança no semblante da patroa. É apenas um adolescente problemático querendo atenção. Patrícia continuou com um sorriso forçado. A mãe faleceu há alguns anos e ele nunca aceitou minha presença. Inventa histórias, manipula pessoas. Dr. Ricardo preferiu mantê-lo em casa, em vez de uma escola especializada contra minha recomendação. Mas não precisamos dessa dor de cabeça agora, certo? Sim, senhora, respondeu Conceição, intrigada. Subiram para o terceiro andar, onde havia uma área gourmet, um pequeno cinema, uma sala de jogos e uma piscina coberta com vista para a cidade. Este será o centro do evento, explicou Patrícia. Precisará estar reluzindo. Os fornecedores começarão a chegar na semana que vem. Decoradores, floristas, equipe de buffet. Sua função é garantir que tudo esteja perfeito quando eles saírem. De volta ao primeiro andar, Patrícia mostrou um pequeno quarto de serviço anexo à área de lavanderia. Você dormirá aqui durante estas 3 semanas. Não quero tempo perdido com deslocamentos. Aos domingos poderá sair após o almoço e retornar antes das 22 horas. Alguma dúvida? Conceição hesitou. Não tinha planejado dormir no local de trabalho, mas o valor oferecido compensaria o sacrifício. Lucas poderia cuidar da irmã por algumas semanas. Já o fazia quando ela pegava faxinas extras nos finais de semana. Não, senhora. Começou amanhã? Não, começa agora. Seu uniforme está no armário do quarto de serviço. Troque-se e comece pelo primeiro andar. Dr. Ricardo chegará tarde hoje, mas quero que ele já perceba a diferença quando entrar. Sozinha no quartinho impessoal, Conceição enviou mensagens para os filhos, explicando a situação. Em seguida, vestiu o uniforme cinza com o emblema da família Monteiro, um luxo que parecia excessivo para uma faxineira. Enquanto organizava seus poucos pertences, escutou um som abafado vindo através da parede. Parecia um choro, mas era impossível ter certeza com o barulho da chuva na janela. Conceição iniciou seu trabalho no andar inferior, impressionada com a quantidade de objetos caros e delicados. Por volta das 17 horas, enquanto limpava os vidros da sala, notou o reflexo de uma figura no segundo andar. Um jovem em uma cadeira de rodas, observando-a por cima do mezanino antes de rapidamente desaparecer. Patrícia saiu para jantar com amigas às 19h, deixando uma lista de tarefas para a noite. Dr. Ricardo chegará por volta das 22h. Não o incomode com perguntas desnecessárias. Com a casa em silêncio, Conceição continuou seu meticuloso trabalho, mas sua mente estava inquieta. O choro abafado, a proibição severa, o garoto na cadeira de rodas, a expressão sombria de Patrícia ao falar do enteado, algo não parecia certo. Quando terminou de limpar o primeiro andar, já passava das 21h. Exausta, dirigiu-se ao quartinho para um banho rápido antes da chegada do patrão. Passando pelo corredor que levava à lavanderia, ouviu novamente o som, mais claro agora. Sem dúvida, um soluço contido. Vinha do segundo andar. A segunda manhã de trabalho na cobertura dos Monteiro começou cedo para Conceição. Ela dormira inquieta, perturbada pelos sons que ouvira na noite anterior. Dr. Ricardo havia chegado tarde e não percebera sua presença. Apenas o som de passos pesados no primeiro andar e depois o silêncio. Patrícia aparecera às 6h30, no quartinho de serviço, entregando uma lista de afazeres e lembrando-a de que o café da manhã deveria estar pronto às 7h15. Enquanto preparava frutas, iogurtes e pães na cozinha impecável, Conceição observou o Dr. Ricardo descendo a escadaria. Era um homem alto, de porte atlético e cabelos grisalhos bem aparados. Vestia um terno azul marinho que certamente custava mais que tudo que ela possuía. Bom dia. Você deve ser a nova funcionária, disse ele, verificando mensagens no celular, sem realmente olhar para Conceição. Sim, senhor. Conceição Oliveira. É um prazer. Ricardo Monteiro. Patrícia já explicou suas funções, imagino. Estarei no hospital até tarde hoje. Temos uma cirurgia complexa.
Patrícia juntou-se a eles, impecavelmente vestida e maquiada, como se estivesse pronta para uma sessão de fotos. Beijou o marido no rosto e serviu-lhe uma xícara de café. Querido, confirme com sua assessoria se todos os convidados VIP já responderam ao convite. Precisamos finalizar a lista para o buffet, disse ela, ignorando completamente a presença de Conceição. Claro, meu amor. E Paulo, já tomou café? Uma sombra quase imperceptível cruzou o rosto de Patrícia. Ainda está dormindo. Tomou os remédios ontem à noite e sempre fica sonolento. Não se preocupe, cuidarei dele como sempre. Dr. Ricardo assentiu satisfeito. O que seria dele sem você, não é mesmo? Sou um homem de sorte. Após um rápido café da manhã, Dr. Ricardo partiu. Patrícia comunicou que sairia para reuniões com os fornecedores do evento e estaria de volta apenas no fim da tarde. A lista de tarefas está no balcão. E lembre-se do que conversamos sobre o segundo andar. Assim que ficou sozinha, Conceição trabalhou rapidamente no primeiro andar. Seus pensamentos, porém, continuavam voltados para o misterioso enteado e os sons que ouvira. Por volta do meio-dia, enquanto organizava a despensa, ouviu um baque seco vindo do andar de cima, seguido por um gemido. Sem hesitar, subiu as escadas. O corredor do segundo andar estava silencioso, mas uma das portas, a que Patrícia havia proibido expressamente, estava entreaberta. Conceição aproximou-se cautelosamente. Tem alguém aí? Precisa de ajuda? Nenhuma resposta. Respirando fundo, ela empurrou a porta suavemente. O quarto era amplo, mas estranhamente impessoal para um adolescente. Paredes brancas, sem pôsteres, móveis funcionais, uma televisão de tela plana e uma estante com poucos livros. Nada de fotos, lembranças ou objetos pessoais que indicassem a personalidade do morador. No chão, próximo à cama, um garoto magro tentava se erguer, apoiando-se nos braços trêmulos. Teria uns 13 anos, cabelos castanhos despenteados e olhos escuros marcados por profundas olheiras. Vestia um pijama azul simples e sua cadeira de rodas estava tombada ao lado. Meu Deus, o que aconteceu? Deixe-me ajudar você. Conceição correu até ele, ignorando todas as ordens de Patrícia. O garoto olhou-a assustado, como um animal acuado. Você não deveria estar aqui. Ela vai ficar furiosa. Não se preocupe com isso agora. Vamos levantá-lo primeiro. Com cuidado, Conceição ajudou-o a sentar-se na cama e depois endireitou a cadeira de rodas. Sou Conceição, a nova funcionária. Você deve ser Paulo. Ele assentiu, observando-a com desconfiança. Ela disse para você não falar comigo, não foi? Todas as funcionárias recebem essa ordem. Sim, mas não consigo ignorar alguém que precisa de ajuda. O que aconteceu com a cadeira? Paulo desviou o olhar. Escorreguei quando tentava alcançar um livro. Acontece às vezes. Conceição notou um hematoma arroxeado no antebraço do menino, parcialmente coberto pela manga do pijama. Não parecia recente, mas também não era muito antigo. Já tomou café da manhã? Está com fome? Os olhos de Paulo se iluminaram por um momento. Estou faminto. Ela disse que traria algo quando voltasse, mas Conceição olhou ao redor e notou uma bandeja com comida intocada sobre a cômoda, um sanduíche ressecado e um copo de suco pela metade. Pelo aspecto, devia estar ali desde a noite anterior. Vou preparar algo fresco para você. Quer descer comigo até a cozinha? Paulo balançou a cabeça negativamente. Melhor não. Se ela chegar e me encontrar fora do quarto, vai ter problemas. Para nós dois. Havia algo na maneira como ele falava, uma mistura de medo e resignação que não combinava com alguém tão jovem. Conceição sentou-se na beirada da cama, esquecendo momentaneamente suas tarefas. Paulo, está tudo bem aqui? Com você e sua madrasta? O garoto ficou em silêncio por um longo momento, como se avaliasse se podia confiar nela. Finalmente, com voz baixa, começou a falar. Minha mãe morreu há 3 anos, leucemia. Era só eu e meu pai até que ele conheceu Patrícia no hospital. Ela era consultora administrativa lá. No começo ela era diferente, gentil, atenciosa. Sempre me trazia presentes. Falava sobre viagens que faríamos juntos. Papai estava tão feliz. Paulo olhou para a janela onde a chuva continuava caindo. Eles se casaram rápido, menos de 1 ano depois que se conheceram. Nos mudamos para cá. Antes morávamos em uma casa no Ecoville. Foi quando tudo começou a mudar. Como assim mudar? Conceição perguntou suavemente.
Primeiro foram pequenas coisas. Ela começou a esquecer de me dar os remédios para a dor nas pernas. Dizia que eu estava exagerando, que queria chamar atenção. Depois começou a limitar quem podia me visitar. Meus amigos da escola, minha fisioterapeuta que vinha 2 vezes por semana. Um a um todos foram afastados. O estômago de Paulo roncou audivelmente e Conceição sentiu um aperto no coração. Depois veio o testamento novo. Ouvi uma conversa deles. Papai colocou esta cobertura, alguns imóveis e ações no nome dela. Foi quando as coisas pioraram de verdade. Paulo hesitou como se tivesse medo de continuar. Conceição pegou sua mão, percebendo que tremia ligeiramente. Pode confiar em mim, Paulo. Quando meu pai não está, ela me humilha. Diz que sou um fardo, que ele seria muito mais feliz se não precisasse se preocupar comigo. Às vezes esconde minha medicação para a dor e só entrega se eu implorar. Já virou minha cadeira de propósito, deixou-me no chão por horas. E quando papai chega, ela é a madrasta perfeita e dedicada. Já contou isso ao seu pai? Os olhos de Paulo se encheram de lágrimas. Muitas vezes. Ele não acredita. Acha que estou com ciúmes, que não aceito a nova esposa. Patrícia convenceu-o de que sou manipulador, que uso minha condição para conseguir atenção. Da última vez que tentei, ele ficou tão bravo que me proibiu de tocar no assunto novamente. Conceição sentiu um nó na garganta. Conhecia bem aquele tipo de situação. Vulneráveis cujas vozes eram sistematicamente silenciadas, invisíveis aos olhos de quem deveria protegê-los. Como aconteceu isso? Perguntou, apontando discretamente para o hematoma no braço do menino. Paulo baixou a cabeça. Ela segurou com força demais quando eu me recusei a tomar um remédio que me deixa zonzo. Disse que era para eu dormir e não incomodar durante um jantar que tiveram aqui semana passada. Nesse momento, ouviram o som do elevador chegando ao andar térreo. Paulo empalideceu. Você precisa sair daqui, rápido! Conceição ajudou-o a sentar-se na cadeira de rodas. Vou trazer comida para você mais tarde, quando ela sair novamente, prometo. Enquanto fechava a porta do quarto, Conceição tomou uma decisão silenciosa. Aquilo não podia continuar. Se o pai não acreditava no próprio filho, seria necessário algo mais contundente que palavras. Precisaria de evidências. Desceu as escadas apressadamente e retomou suas tarefas na cozinha, fingindo normalidade quando Patrícia entrou carregando sacolas de lojas caras. Conceição, separe estas amostras de guardanapos e arranjos de mesa. Quero que limpe todos os lustres ainda hoje, começando pelo da sala de jantar. O pessoal da decoração começará a montar as estruturas amanhã. Sim, senhora, respondeu Conceição, evitando olhar diretamente para Patrícia, temendo que seus olhos revelassem o que descobrira. Enquanto organizava as amostras, Conceição elaborava mentalmente seu plano. Seu celular antigo tinha uma câmera simples, mas funcionaria. Precisaria ser discreta, paciente e, acima de tudo, corajosa. Havia prometido a si mesma, anos atrás, quando perdera Juvenal, que nunca viraria as costas para alguém em situação vulnerável. Naquela noite, enquanto colocava um prato de comida quente embaixo da porta do quarto de Paulo, Conceição fez um juramento silencioso. Aquele menino não continuaria sofrendo, não enquanto ela pudesse fazer algo a respeito. Os dias seguintes, na cobertura dos Monteiro, estabeleceram uma rotina tensa. Conceição trabalhava incansavelmente, cumprindo todas as exigências de Patrícia com perfeição, enquanto observava discretamente os padrões da casa. Dr. Ricardo raramente aparecia, saía antes do amanhecer e retornava após as 10 da noite, muitas vezes indo direto para o quarto sem jantar. Patrícia, por sua vez, dividia-se entre compromissos sociais, reuniões com fornecedores para o evento e longas ligações com o que parecia ser um advogado. Em seus momentos de ausência, Conceição visitava Paulo. Levava comida fresca, conversava com ele, trazia livros novos da biblioteca do primeiro andar. O menino, inicialmente desconfiado, começou a se abrir cada vez mais. Contou sobre seu sonho de estudar medicina como o pai, sobre como adorava a astronomia e sobre os tempos felizes com a mãe Beatriz, antes da doença. Mamãe sempre dizia que as estrelas eram janelas do céu, disse Paulo certa tarde, mostrando a Conceição um pequeno telescópio guardado embaixo da cama.
Este foi o último presente dela. Patrícia tentou jogá-lo fora ano passado, dizendo que juntava poeira, mas conseguia escondê-lo. Mas não eram só memórias felizes que surgiam nessas conversas. Aos poucos, um padrão perturbador de abuso psicológico e negligência foi se revelando. Paulo contou como Patrícia controlava seus medicamentos, usando-os como forma de punição ou recompensa. Como ela o isolava de qualquer contato externo, incluindo consultas médicas, como insinuava frequentemente que ele seria enviado para uma instituição especial, caso continuasse causando problemas. Semana passada, quando reclamei de dor, ela me disse que seria muito mais fácil para todos se eu desaparecesse como minha mãe, confessou Paulo com os olhos fixos nas próprias mãos. E depois sorriu como se fosse apenas uma piada. Na sexta-feira daquela primeira semana, Conceição decidiu que era hora de agir. Durante sua folga de domingo, buscou seu celular antigo na gaveta de casa e o trouxe escondido no bolso interno da bolsa. Não era o aparelho mais moderno, mas a câmera funcionava bem e tinha espaço suficiente para gravar vídeos. A oportunidade surgiu na segunda-feira seguinte. Patrícia havia saído para resolver pendências na gráfica que produziria os convites do evento. Conceição ajudou Paulo com seu banho e o levou para tomar sol na varanda do quarto, algo que, segundo ele, raramente lhe era permitido. Paulo, preciso te perguntar algo importante, disse ela, ajustando a cadeira de rodas para que o sol da manhã não incomodasse os olhos do garoto. Você autoriza que eu documente o que está acontecendo? Com fotos e vídeos? O menino a encarou alarmado. Por quê? O que vai fazer com isso? Seu pai precisa ver a verdade. Palavras ele pode ignorar, mas imagens... Conceição escolhia as palavras com cuidado. Não pretendo causar escândalo ou expor você, mas precisamos de provas concretas. Paulo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. Finalmente respondeu. Se ela descobrir, vai me mandar para longe. Ouvi ela falando sobre um instituto na Argentina. Não vou deixar isso acontecer, garantiu Conceição. Serei extremamente cuidadosa. Naquela mesma tarde, Conceição posicionou estrategicamente seu celular no bolso do avental, com a câmera parcialmente visível, através de um pequeno rasgão que fizera propositalmente. Estava limpando o corredor quando ouviu a voz de Patrícia no quarto de Paulo. Que cheiro é esse? A voz da madrasta soava irritada. Andou saindo da cama sem permissão? Precisava de ar fresco, respondeu Paulo. A janela estava... O som de algo sendo arremessado contra a parede interrompeu a frase. Conceição aproximou-se silenciosamente, ativando a câmera do celular. Quantas vezes preciso repetir as regras? Patrícia sibilava. Este quarto, esta cama, este é o seu lugar. Não a varanda, não a sala, não qualquer outro espaço desta casa. Através da fresta da porta, Conceição podia ver Patrícia inclinada sobre a cadeira de Paulo, os dedos apertando o braço do garoto no mesmo local do hematoma anterior. Está doendo, protestou Paulo. Dor? Patrícia soltou uma risada curta. Você não sabe o que é dor de verdade. Sabe quanto tempo investimos eu e seu pai em você? Os tratamentos caríssimos, os médicos especialistas, as adaptações na casa, para quê? Para você continuar sendo um peso morto. Um lembrete constante da fraqueza do seu pai. Conceição filmava tudo, sentindo o coração acelerar de raiva e medo. Patrícia continuou. Sabe o que seria mais fácil? Se você simplesmente desaparecesse. Um acidente, talvez. Sua cadeira caindo da escada. Um engasgo durante a noite quando ninguém está por perto. Acidentes acontecem o tempo todo com pessoas especiais. Paulo empalideceu. Você não faria isso. Claro que não, Patrícia sorriu, acariciando o rosto do garoto com falsa ternura. Sou sua madrasta dedicada. Todos dizem isso. Seu pai repete para quem quiser ouvir como sou maravilhosa por aceitar cuidar de você. Mas a vida seria tão mais simples. Ela se afastou caminhando até a cômoda onde ficavam os medicamentos. Hora do remédio da tarde. Para a dor que você tanto reclama. Pegou um frasco balançando-o. Ou talvez eu guarde para outro dia. Você acha que merece alívio hoje? Por favor, murmurou Paulo. Minhas pernas estão... Suas pernas? Patrícia interrompeu, guardando o frasco em seu bolso. Suas pernas inúteis? É sempre sobre você, não é? Nunca sobre mim. Sobre o sacrifício que faço. Bem,
Hoje você pode sentir um pouco de dor real. Para variar, quando Patrícia se virou para sair, Conceição afastou-se rapidamente, fingindo limpar o corrimão da escada. A madrasta passou por ela sem um olhar, descendo para o primeiro andar. Conceição esperou alguns minutos antes de entrar no quarto de Paulo. O menino estava encolhido na cadeira, os olhos fechados, respirando com dificuldade. Filmei tudo, sussurrou Conceição, mostrando rapidamente o celular. Vou guardar em um lugar seguro. Nos dias seguintes, Conceição coletou mais evidências. Capturou Patrícia, escondendo a medicação de Paulo em uma gaveta trancada no escritório. Registrou momentos em que ela deixava o menino sem refeições adequadas. Documentou comentários cruéis sobre sua deficiência e insinuações sobre acidentes que poderiam acontecer. Na quinta-feira, uma semana antes do grande evento, Conceição tentou uma abordagem direta com o Dr. Ricardo. Encontrou-o sozinho na biblioteca, revisando documentos. Com licença, doutor. Posso falar com o senhor por um minuto? Ricardo mal levantou os olhos dos papéis. Seja breve, por favor. Tenho uma videoconferência em 15 minutos. É sobre seu filho, Paulo. Estou preocupada com... Pare. Ricardo ergueu a mão, interrompendo-a. Se Patrícia descobrir que você entrou no quarto dele, será demitida imediatamente. Mas, doutor, há algo errado acontecendo. Seu filho não está sendo bem tratado quando o senhor não está em casa. Ricardo finalmente olhou para ela, irritação evidente em seu rosto. Deixe-me adivinhar. Paulo contou histórias terríveis sobre como a madrasta malvada o maltrata, como ela esconde seus remédios, o deixa sem comida, o ameaça. A precisão da descrição deixou Conceição momentaneamente sem palavras. É exatamente isso que está acontecendo, senhor. Ricardo suspirou, esfregando as têmporas. Meu filho é extremamente inteligente e manipulador. Faz isso desde que perdeu a mãe. Inventou histórias sobre todas as enfermeiras, cuidadoras e empregadas que passaram por esta casa. Está tentando sabotar meu casamento porque não aceita Patrícia. Doutor Ricardo, com todo respeito, eu vi. O que você viu? Hematomas, ele os causa em si mesmo. Comida não comida, ele se recusa a comer quando Patrícia serve. Medicação atrasada, ele a esconde para depois acusá-la. Ricardo fechou a pasta de documentos com força. Patrícia é a única pessoa que teve paciência suficiente para lidar com ele. Abriu mão de sua carreira para cuidar do meu filho enquanto eu trabalho. E você, uma estranha que está aqui há poucos dias, vem me dizer que ela é, o quê? Uma pessoa cruel? Conceição manteve-se firme. Senhor, se pudesse apenas ver. Chega, não vou continuar esta conversa. Você está aqui para trabalhar, não para interferir em assuntos familiares que não compreende. Esta é sua única advertência. Mencione isto novamente e será dispensada. Ricardo saiu da biblioteca, deixando Conceição paralisada. Era exatamente como Paulo havia descrito. O pai completamente cego para a situação, manipulado pelas mentiras de Patrícia. Naquela noite, enquanto organizava as louças especiais que seriam usadas no evento, Conceição foi surpreendida por Patrícia na cozinha. Soube que você andou falando com o meu marido hoje, disse ela com voz perigosamente calma, sobre assuntos que não lhe dizem respeito. Conceição continuou seu trabalho, tentando manter a compostura. Apenas expressei uma preocupação, senhora. Preocupação? Patrícia aproximou-se, invadindo seu espaço pessoal. Sabe o que me preocupa? Funcionários que ultrapassam limites, que acham que podem se intrometer em famílias que mal conhecem. Abrindo sua bolsa cara, Patrícia retirou um pequeno estojo de joias. Meu colar de safiras sumiu. Presente de casamento do meu marido, avaliado em mais de 100 mil reais. Seus olhos se estreitaram. Seria uma pena se ele fosse encontrado entre seus pertences, não acha? A ameaça era clara. Conceição sentiu um calafrio, mas não recuou. Está me ameaçando, senhora Patrícia? Ameaçando? Não, querida. Estou apenas comentando uma possibilidade. Afinal, acidentes acontecem. Objetos somem. Pessoas perdem empregos e reputações. Patrícia guardou o estojo. Espero que tenhamos nos entendido. Quando Patrícia saiu, Conceição apoiou-se na bancada, respirando fundo. A situação havia escalado perigosamente. Não era mais apenas sobre documentar os abusos. Agora ela própria estava sendo ameaçada. Naquela noite, transferiu todos os vídeos e fotos que havia coletado para um pendrive pequeno,
que escondeu dentro de um sabonete oco em sua nécessaire. Se Patrícia tentasse plantar o colar em suas coisas, ao menos as evidências estariam seguras. Faltava apenas uma semana para o evento. Conceição sabia que precisaria de algo irrefutável, algo que nem mesmo o Dr. Ricardo pudesse negar. E precisaria agir rápido, antes que Patrícia concretizasse suas ameaças, contra Paulo ou contra ela mesma. A semana seguinte transformou a cobertura dos Monteiro em um formigueiro de atividade. Fornecedores entravam e saíam a todo momento, carregando estruturas metálicas, tecidos finos, flores importadas e equipamentos de som. Uma pequena equipe de decoração havia montado um palco elegante no terceiro andar para a orquestra que tocaria durante o coquetel beneficente. No primeiro andar, mesas de buffet começavam a ser posicionadas estrategicamente, enquanto técnicos instalavam iluminação especial. Em meio ao caos organizado, Conceição executava suas funções com eficiência e discrição. Apesar da ameaça de Patrícia, continuava visitando Paulo sempre que possível, agora com ainda mais cuidado. O menino parecia cada vez mais abatido, como se pressentisse que algo grave estava para acontecer. Ela tem falado sobre me mandar para longe depois do evento, confidenciou Paulo numa tarde, enquanto Conceição o ajudava a trocar de roupa. Ouvi ela mencionando ao telefone um instituto em Bariloche, na Argentina. Disse que era perfeito para casos difíceis como o meu. Conceição sentiu o coração apertar. Não vou deixar isso acontecer, Paulo. Confie em mim. Na quarta-feira, 3 dias antes do evento, Conceição encontrou uma oportunidade para revisar seu material de evidência. Tinha agora 12 vídeos e várias fotos, documentando diferentes situações de maus tratos. Enquanto organizava as imagens no pequeno pendrive, ouviu vozes alteradas vindas do primeiro andar. Patrícia discutindo com alguém ao telefone. Não me interessa o que diz o regulamento do condomínio. Este evento é para arrecadar fundos para um hospital pediátrico, pelo amor de Deus. Como alguém poderia se opor a isso? A voz de Patrícia soava irritada. Meu marido é um dos neurocirurgiões mais respeitados deste país. Os convidados são pessoas importantes. Ninguém aqui está interessado em perturbar a preciosa paz dos vizinhos. Conceição terminou de organizar o material e guardou o pendrive novamente em seu esconderijo. Quando desceu, encontrou Patrícia andando de um lado para outro na sala, ainda ao telefone. Então encaminhe a reclamação para o advogado do condomínio. Nós temos todas as autorizações necessárias. O evento vai acontecer, e isso não está em discussão. Ao desligar, Patrícia notou a presença de Conceição. O que está olhando? Volte ao trabalho. O pessoal do buffet chegará em 1 hora para testar os equipamentos. Quero a cozinha impecável. Sim, senhora, respondeu Conceição, dirigindo-se à cozinha. Mais tarde naquele dia, enquanto o Dr. Ricardo almoçava rapidamente, antes de retornar ao hospital, Patrícia mencionou casualmente. Querido, estava pensando, talvez devêssemos considerar aquele instituto que a doutora Mendonça recomendou. Para Paulo. Dr. Ricardo franziu o senho, baixando o garfo. Pensei que tínhamos decidido esperar até o final do ano para tomar essa decisão. Eu sei, mas... Patrícia suspirou dramaticamente. Ele está cada vez mais... difícil. Recusa-se a cooperar com a fisioterapia. Mal toca na comida que preparo. Tem tido episódios de agressividade. Agressividade? Ricardo parecia surpreso. Ele nunca foi agressivo. Você não está aqui durante o dia. Patrícia colocou a mão sobre a de Ricardo. Não vê como ele me trata quando estamos sozinhos. Ontem mesmo, arremessou um livro na minha direção quando tentei ajudá-lo com os exercícios. Conceição, que arrumava discretamente a mesa adjacente, teve que se controlar para não intervir. Era o oposto do que acontecia. Paulo era extremamente pacífico, mesmo quando provocado. Talvez ele só esteja nervoso com toda essa movimentação para o evento, sugeriu Ricardo, parecendo incomodado. Talvez... Patrícia concordou com falsa resignação. Mas fico preocupada com o que pode acontecer durante a festa. E se ele tiver um de seus episódios? Na frente de todos aqueles convidados importantes, Ricardo consultou o relógio, claramente ansioso para encerrar aquela conversa. Conversamos sobre isso depois do evento, está bem? Agora preciso voltar para o hospital. Temos uma cirurgia complexa esta tarde. Quando Ricardo saiu,
Patrícia lançou um olhar de advertência para Conceição. O que ouviu fica aqui, entendido? Sim, senhora, respondeu Conceição, mantendo os olhos baixos. A quinta-feira amanheceu com uma atmosfera tensa na cobertura. Patrícia estava especialmente irritadiça, criticando o trabalho de todos os fornecedores. A equipe de decoração refez 3 vezes o arranjo central de flores. Um garçom contratado para o evento foi dispensado por derrubar uma taça. E até o chefe responsável pelo buffet recebeu uma reprimenda pública por sugerir uma alteração no menu. Conceição mantinha-se ocupada, seguindo instruções e evitando chamar atenção. Por volta do meio-dia, aproveitou um momento em que Patrícia estava no 3º andar com a equipe de iluminação para visitar Paulo. Encontrou-o tentando alcançar um livro em uma prateleira alta. Deixe que eu pego para você, ofereceu Conceição, aproximando-se. Obrigado. Estou entediado aqui. Ela levou meu tablet ontem à noite. Disse que era castigo por eu não ter comido todo o jantar. Enquanto Conceição entregava o livro, uma biografia de Stephen Hawking, Paulo perguntou em voz baixa: Você realmente acha que vai conseguir convencer meu pai? Conceição sentou-se ao lado dele. Tenho evidências suficientes agora. Só preciso do momento certo para mostrar. E se ele ainda não acreditar, então mostraremos para outras pessoas. Não vou desistir de você, Paulo, prometo. Mal Conceição terminara de falar, ouviram passos rápidos no corredor. Não houve tempo de sair. A porta se abriu com violência e Patrícia entrou, o rosto contorcido de fúria. Eu sabia, gritou ela, avançando na direção de Conceição. Você tem desobedecido minhas ordens explícitas, entrando aqui alimentando as fantasias desse manipulador. Senhora Patrícia, eu apenas... Cale a boca. Está despedida. Arrume suas coisas e saia em 15 minutos, ou chamarei a segurança do prédio para removê-la. Paulo interveio, a voz trêmula. Por favor, não mande ela embora. Ela só estava me trazendo um livro. Patrícia virou-se para o enteado, os olhos faiscando de ódio. Você. Sempre você causando problemas, arruinando tudo. Com um movimento brusco, Patrícia agarrou a cadeira de rodas e a empurrou com força contra a parede. Paulo gritou mais de susto que de dor. Conceição instintivamente colocou-se entre os dois. Pare. Ele é apenas uma criança. Saia da minha frente! Esta é a minha casa. Ele é meu enteado e você não é nada aqui. Patrícia tentou afastar Conceição, mas ela se manteve firme. Percebendo que a situação estava fugindo ao controle, Patrícia recuou, ajustando o colar de pérolas e respirando fundo para se recompor. Muito bem. Vou ligar para meu marido agora mesmo. Vamos ver o que ele diz sobre tudo isso. Enquanto Patrícia saía para fazer a ligação, Conceição rapidamente verificou se Paulo estava ferido. O menino parecia assustado, mas fisicamente ileso. A cadeira havia batido na parede, mas ele estava seguro no assento. Sinto muito por isso, murmurou Paulo, lágrimas nos olhos. Agora você vai perder o emprego por minha causa. Não se preocupe comigo. Conceição apertou sua mão. Preocupe-se apenas em se manter seguro. Não a provoque. Não resista. Só até amanhã, entendeu? Paulo assentiu confuso. O que acontece amanhã? Antes que Conceição pudesse responder, Patrícia retornou, o celular em mãos. Ricardo está em cirurgia e não pode ser incomodado. Mas deixei uma mensagem detalhando seu comportamento inapropriado. Ela olhou para o relógio. Seus 15 minutos estão correndo. Sugiro que comece a arrumar suas coisas. Conceição manteve a compostura. Senhora Patrícia, peço desculpas por ter desrespeitado suas ordens. Mas demitir-me agora, a 2 dias do evento, não seria prudente. Quem ajudará com os últimos preparativos? Quem limpará após a festa? Patrícia hesitou considerando o argumento. Era um ponto válido. Substituir Conceição àquela altura seria problemático. Você fica até domingo, decidiu finalmente. Mas não se aproxima mais deste quarto. Nem fala com Paulo. E se tentar alguma gracinha, como falar com Ricardo, saiba que ainda tenho aquele colar para ser encontrado entre suas coisas. Compreendido, respondeu Conceição sem demonstrar emoção. Na manhã seguinte, na véspera do grande evento, a cobertura dos Monteiro fervilhava. Uma equipe de limpeza profissional havia sido contratada para dar os toques finais em todos os ambientes.
Garçons ensaiavam a circulação dos canapés, enquanto o sommelier testava as taças de cristal importado. No terceiro andar, a orquestra de câmara fazia um ensaio final. Conceição trabalhava ininterruptamente desde as 6 da manhã, seguindo à risca as instruções detalhadas de Patrícia. Não teve nenhuma oportunidade de ver Paulo, mas mantinha os ouvidos atentos a qualquer som vindo do segundo andar. Por volta das 3 da tarde, enquanto organizava a despensa com os suprimentos para a festa, ouviu um baque surdo seguido por um grito abafado. Sem hesitar, subiu as escadas correndo, esquecendo momentaneamente as ameaças de Patrícia. No corredor do segundo andar, encontrou Paulo caído no chão, a cadeira de rodas virada a alguns metros de distância. O menino segurava o pulso direito, o rosto contorcido de dor. "O que aconteceu?" perguntou Conceição, ajoelhando-se ao seu lado. "Tentei ir ao banheiro sozinho", explicou Paulo entre gemidos. "A roda prendeu no tapete e caí." Conceição examinou o pulso que já começava a inchar. "Pode ser uma torção ou até mesmo uma fratura. Precisamos levar você ao hospital." "O que está acontecendo aqui?" Patrícia surgiu na porta, usando um vestido de provas para o evento do dia seguinte. Seus olhos se estreitaram ao ver Conceição ajudando Paulo. "Ele caiu e machucou o pulso", explicou Conceição. "Precisa de atendimento médico." Patrícia aproximou-se, avaliando a situação com olhos frios. "Nada disso. É só uma pancada leve." Paulo sempre foi desajeitado e dramático. "Alguns minutos de gelo resolverão." "Com todo respeito, senhora, o pulso está inchando rapidamente. Pode ser uma fratura." "E desde quando você é médica?" Patrícia sorriu sarcasticamente. "Coloque-o de volta na cadeira e volte ao seu trabalho. Já estou farta da sua insistência em se envolver onde não é chamada." Paulo gemeu novamente quando tentaram movê-lo. Conceição notou lágrimas nos olhos do menino. "Senhora Patrícia, se é apenas uma pancada leve, como diz, não haveria problema em Dr. Ricardo examiná-lo quando chegar, certo?" O sorriso de Patrícia desapareceu. "Ricardo está sobrecarregado com o trabalho e os preparativos para amanhã. Não vou incomodá-lo com trivialidades." Com esforço, conseguiram sentar Paulo novamente na cadeira. Seu rosto estava pálido, e ele mordia o lábio para não chorar alto. "Vou buscar gelo", disse Conceição, lançando um último olhar preocupado para o menino antes de sair. Na cozinha, enquanto preparava uma compressa de gelo, Conceição tomou uma decisão. Pegou seu celular e enviou mensagens para seus filhos, avisando que não voltaria para casa naquela noite, mesmo sendo seu dia de folga. Depois escondeu o telefone em um bolso interno do avental, o mesmo que havia usado para filmar os abusos anteriores. Algo lhe dizia que aquela noite seria decisiva, que ela estaria preparada. A manhã do grande evento começou antes do sol nascer. A cobertura dos Monteiro transformara-se completamente. O terceiro andar, agora um salão deslumbrante, exibia lustres de cristal reluzentes, arranjos florais extravagantes e um palco elegante para a orquestra. No primeiro andar, mesas de buffet dispostas estrategicamente exibiam louças finas e taças de cristal importado. A decoração seguia um tema em tons dourados e azuis, com detalhes em prata que refletiam a iluminação especialmente instalada para a ocasião. Conceição não dormira bem. Passara parte da noite observando discretamente o corredor do segundo andar, temendo que Patrícia fizesse algo contra Paulo. Por volta das 4 da manhã, exausta, conseguiu finalmente adormecer, apenas para ser acordada às 6 pela governanta-chefe contratada especialmente para o evento. "Conceição, a senhora Patrícia quer você na cozinha imediatamente. A equipe do buffet precisa de ajuda com a organização dos utensílios." A cozinha era uma colmeia de atividade. Chefes de renome e seus auxiliares trabalhavam sincronizados, preparando canapés elaborados e pratos sofisticados que seriam servidos aos convidados. Conceição recebeu instruções detalhadas sobre onde cada item deveria ser armazenado e como deveria ser apresentado. Patrícia apareceu por volta das 9, já com o cabelo arrumado por um cabeleireiro profissional que montara um pequeno salão no quarto de hóspedes. Ela percorreu cada ambiente, apontando imperfeições quase invisíveis, exigindo ajustes na posição, das flores nas dobras dos guardanapos, na disposição dos talheres. O evento começa às 8 da noite.
anunciou para a equipe reunida na sala. Quero todos os fornecedores e funcionários de apoio fora daqui até às 7. Apenas garçons, bartenders e músicos permanecem. Conceição, você sai às 6. Não quero funcionários da limpeza circulando quando os primeiros convidados chegarem. Sim, senhora, respondeu Conceição, evitando encontrar o olhar de Patrícia. Os primeiros a chegar serão o prefeito e o governador. Depois o ministro da Saúde, seguido por artistas e empresários. A imprensa terá acesso controlado. Apenas fotógrafos selecionados e jornalistas de veículos específicos. Patrícia consultou seu tablet. Ricardo chegará às 7 para se preparar. Paulo não participará, obviamente. Isso chamou a atenção de Conceição. O filho do anfitrião não estará presente? Patrícia lançou-lhe um olhar gélido. Paulo não gosta de multidões. Ficará em seu quarto onde será mais confortável para ele. Compreendo. Conceição baixou os olhos, fingindo submissão. Ao longo do dia, enquanto auxiliava na organização, Conceição tentou encontrar um momento para verificar como Paulo estava. O pulso machucado na véspera a preocupava seriamente. Porém, Patrícia parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tornando impossível subir ao segundo andar sem ser notada. Por volta das 5 da tarde, quando a maioria dos preparativos estava finalizada e a equipe do buffet fazia os ajustes finais nos pratos, Conceição viu sua oportunidade. Patrícia havia descido ao saguão do prédio para verificar pessoalmente a decoração do hall que receberia os convidados. Rapidamente, Conceição subiu as escadas até o quarto de Paulo. Encontrou-o deitado, com o braço apoiado em almofadas. O pulso estava ainda mais inchado que na véspera, agora com uma coloração arroxeada preocupante. Meu Deus, Paulo, isso precisa de atendimento médico urgente, exclamou ela, examinando com cuidado a lesão. Ela disse que é só uma torção leve, respondeu Paulo, a voz fraca. Colocou uma pomada ontem à noite, mas a dor só piorou. Conceição percebeu que o menino estava febril e com aparência abatida. Você comeu hoje? Paulo negou com a cabeça. Não tenho fome. Só queria que a dor passasse. Vou pegar analgésicos e algo para você comer, prometeu Conceição. Depois vou falar com seu pai assim que ele chegar. Não importa o que Patrícia diga. Ao sair do quarto, Conceição quase colidiu com Patrícia, que subia as escadas. O que você está fazendo aqui? Perguntou a madrasta, a voz perigosamente controlada. Pensei ter deixado ordens expressas para que não se aproximasse deste quarto. Paulo está com febre e o pulso piorou significativamente, respondeu Conceição, mantendo-se firme. Precisa ver um médico imediatamente. Saia da frente. Patrícia empurrou-a e entrou no quarto, fechando a porta. Conceição ficou no corredor, o ouvido colado à madeira. Olhe só para você. A voz de Patrícia soava diferente agora que achava estar sozinha com o enteado. Sempre arrumando um jeito de chamar atenção, não é? Especialmente em dias importantes para mim. Eu só queria água, respondeu Paulo, a voz entrecortada pela dor. Ninguém veio o dia todo. Água? Patrícia riu. Acha que tenho tempo para me preocupar com seus desejos hoje? Tenho 200 convidados VIP chegando em algumas horas. Ministros, celebridades, a elite deste país. Pessoas que importam, Paulo. Não um garoto inútil que nem consegue ir ao banheiro sozinho. Conceição ativou silenciosamente a câmera do celular, gravando através do pequeno orifício da fechadura antiga. Por favor, implorou Paulo. Meu pulso está doendo muito. Só preciso de um remédio. Remédio? A voz de Patrícia destilava veneno. Você sabe quanto custam seus remédios mensais? Quanto seu pai gasta com médicos, fisioterapeutas, equipamentos? Seria muito mais simples se você simplesmente desaparecesse. Um acidente, uma complicação médica. Acidentes acontecem o tempo todo com pessoas como você. Mesmo através da porta, Conceição podia sentir o terror na respiração acelerada de Paulo. Você não faria isso, murmurou o garoto. Meu pai... Seu pai? Patrícia riu novamente. Seu pai mal nota sua existência. Está tão ocupado salvando estranhos naquele hospital que mal lembra que tem um filho defeituoso em casa. E quando você reclama, quando tenta alertá-lo, quem ele acredita? Em mim, a esposa dedicada que abriu mão de tudo para cuidar do filho deficiente dele. Houve um momento de silêncio, e então o som inconfundível de um tapa. Para de chorar.
sibilou Patrícia. Odeio quando você chora. Parece um bebê, seu fraco patético, igualzinho à sua mãe no final. Conceição sentiu o sangue ferver. Estava prestes a entrar quando ouviu Patrícia continuar. Hoje à noite, depois da festa, teremos uma conversa séria com seu pai. Já tenho os formulários prontos para o instituto na Argentina. 3.000 quilômetros de distância. Lá você pode chorar e reclamar à vontade. Ninguém vai se importar. O que aconteceu em seguida foi rápido demais para Conceição reagir. Houve o som de rodas se movendo, um grito de Paulo, algo pesado caindo no chão e então um gemido agudo de dor. Quando Conceição finalmente empurrou a porta, viu Paulo no chão, a cadeira de rodas tombada a alguns metros. Patrícia estava de pé ao lado dele, o rosto uma máscara de indiferença. Viu o que você fez? Disse ela virando-se para Conceição. Ele tentou sair da cama sozinho, mesmo sabendo que não deve. Isso é mentira, gritou Paulo, o rosto molhado de lágrimas. Ela virou minha cadeira de propósito. Ela sempre faz isso quando está com raiva. Patrícia ajeitou o vestido impecável que usava para os preparativos finais. Vê como ele inventa coisas? É por isso que precisa de tratamento especializado. Delírios, comportamento manipulador, agressividade. Conceição ajoelhou-se ao lado de Paulo, verificando se havia novos ferimentos. O pulso inchado havia batido no chão, e o menino mal conseguia conter os gemidos de dor. Isso tem que parar, declarou Conceição, levantando-se para encarar Patrícia. Vou mostrar ao Dr. Ricardo os vídeos que gravei. Todas as provas dos seus maus tratos. Por um momento, Patrícia pareceu genuinamente surpresa. Depois recuperou a compostura e sorriu. Vídeos? Você realmente acha que vai funcionar? Ela ajeitou uma mecha de cabelo. Ricardo nunca acreditará em você. E mesmo que veja esses supostos vídeos, eu explicarei que foram tirados de contexto, manipulados. A palavra de uma empregada contra a minha. Por favor. Patrícia verificou o relógio de pulso caro. Agora ajude-o a voltar para a cama e saia deste quarto. Você tem 1 hora para terminar suas obrigações e deixar esta casa. E nunca mais mencione essas acusações absurdas, ou se arrependerá profundamente. Quando Patrícia saiu, Conceição colocou Paulo cuidadosamente de volta na cama. O garoto estava trêmulo, tanto de dor quanto de medo. Não posso mais suportar isso, murmurou ele. Ela vai me mandar para longe. Nunca mais verei meu pai. Conceição segurou sua mão boa com firmeza. Confie em mim, Paulo, isso acaba hoje. Vou precisar de sua ajuda. Você está disposto? Algo no tom determinado de Conceição pareceu dar força ao menino. Ele assentiu secando as lágrimas. O que devo fazer? Primeiro vou buscar analgésicos para você. Depois vamos esperar o momento certo. Quando seu pai chegar, estaremos prontos. Por volta das 6 da tarde, os últimos fornecedores começaram a se retirar. A cobertura estava transformada. Luzes suaves iluminavam os ambientes. A orquestra afinava os instrumentos discretamente. Garçons em uniformes impecáveis recebiam as últimas instruções. No segundo andar, Paulo havia tomado os analgésicos que Conceição conseguira e descansava inquieto, aguardando o momento de agir. Patrícia, vestida em um deslumbrante vestido de gala azul marinho, coberto de pequenos cristais, supervisionava os últimos detalhes. Parecia completamente alheia à determinação que crescia silenciosamente sob seu próprio teto. Às 7 em ponto, Dr. Ricardo chegou, parecendo cansado após um longo dia no hospital. Conceição observou de longe, enquanto Patrícia o recebia com um beijo, e o conduzia para o quarto principal, onde seu traje de gala o aguardava. Era o momento que ela esperava. Rapidamente, Conceição subiu ao quarto de Paulo. Ele estava sentado na cama, ainda pálido, mas com um brilho determinado nos olhos. Está na hora, disse ela. Seu pai acabou de chegar. Tenho medo, confessou Paulo. E se ele não acreditar em nós? Ele vai acreditar, garantiu Conceição, ajudando-o a sentar-se na cadeira de rodas. Porque não seremos apenas nós a contar a verdade. Serão as próprias ações e palavras dela. Às 8 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar. O elevador privativo trazia pessoas elegantemente vestidas, políticos, celebridades, empresários, médicos renomados. Patrícia recebia a todos com sorrisos ensaiados, enquanto o Dr. Ricardo conversava animadamente sobre a nova ala pediátrica, que seria construída com os fundos arrecadados naquela noite.
Ninguém notou a funcionária doméstica, que deveria ter ido embora horas antes, nem o menino em cadeira de rodas, escondido em um canto discreto do corredor que dava acesso ao elevador de serviço. Conceição e Paulo aguardavam pacientemente, observando o movimento através de uma fresta na porta. Ela vai anunciar o início oficial do evento em alguns minutos, sussurrou Conceição. Aquele é o momento. Paulo assentiu, apertando com força a mão de Conceição com sua mão boa. Juntos, eles esperaram enquanto o salão se enchia de risos, conversas sofisticadas e o som suave da orquestra de cordas. O momento da verdade havia chegado. O terceiro andar da cobertura dos Monteiro resplandecia sob luzes delicadas. 200 convidados em trajes de gala circulavam entre taças de champanhe e bandejas de canapés sofisticados. A orquestra de cordas executava uma valsa suave, criando a atmosfera perfeita de elegância e distinção que Patrícia tanto desejava. Fotógrafos de revistas sociais capturavam discretamente os momentos, enquanto jornalistas selecionados faziam anotações sobre os presentes. O prefeito de Curitiba, o governador do Paraná, empresários influentes, artistas famosos e médicos renomados. No centro do salão, Dr. Ricardo conversava animadamente com o ministro da Saúde. Patrícia circulava entre os grupos, o vestido azul marinho cintilando sob as luzes, o sorriso impecável nunca abandonando seu rosto perfeitamente maquiado. Aos olhos de todos, eram o casal perfeito. Ele, o brilhante neurocirurgião filantropo. Ela, a esposa dedicada e socialmente engajada. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias por volta das 9 da noite. A anfitriã, senhora Patrícia Monteiro, gostaria de dizer algumas palavras. Os convidados aplaudiram educadamente, enquanto Patrícia subia ao pequeno palco montado para a orquestra. Seu sorriso era radiante quando pegou o microfone. Queridos amigos, é uma honra imensa recebê-los em nossa casa esta noite. Como todos sabem, estamos aqui por uma causa nobre. A construção da nova ala pediátrica do Hospital Monteiro, que atenderá crianças carentes de todo o estado do Paraná. Mais aplausos. Patrícia esperou que cessassem antes de continuar. Meu marido, Dr. Ricardo Monteiro, dedicou sua vida a salvar vidas através da medicina, e eu, como sua esposa, não poderia deixar de apoiá-lo nesta missão. Cada centavo arrecadado esta noite irá diretamente para este projeto, porque acredito profundamente que todas as crianças merecem cuidado, atenção e... Foi nesse momento que o elevador principal se abriu. As portas se afastaram silenciosamente, revelando Paulo em sua cadeira de rodas, empurrada por Conceição. O garoto estava pálido, o pulso inchado visivelmente apoiado em seu colo, mas seus olhos brilhavam com determinação. Um murmúrio percorreu o salão. Patrícia interrompeu seu discurso, momentaneamente confusa. Dr. Ricardo, que bebia champanhe próximo ao palco, virou-se bruscamente, surpresa estampada em seu rosto. Paulo, ele chamou, aproximando-se rapidamente. O que está fazendo aqui? Você deveria estar descansando. Patrícia recuperou a compostura e desceu do palco com um sorriso forçado. Queridos convidados, peço desculpas pela interrupção. Este é Paulo, o filho do meu marido. Ele deveria estar em repouso, mas aparentemente decidiu se juntar a nós. Seu tom era doce, mas seus olhos lançavam adagas para a Conceição. E esta é nossa funcionária, que parece ter esquecido que seu expediente terminou horas atrás. Dr. Ricardo se aproximou do filho, preocupação genuína em seu rosto. Está tudo bem, filho? Por que não me avisou que queria participar? Teríamos preparado tudo para você. Paulo respirou fundo, reunindo coragem. Pai, preciso falar com você. É importante. Patrícia interveio rapidamente. Querido, Paulo não está bem. Tem tido episódios confusos ultimamente, lembra? Vamos levá-lo de volta ao quarto e conversamos depois da festa. Não, exclamou Paulo, sua voz surpreendentemente firme. Estou cansado de ser silenciado. Cansado de ter minha realidade negada. O salão agora estava em completo silêncio. Os convidados observavam a cena com desconforto e curiosidade. Patrícia tem me maltratado sistematicamente desde que vocês se casaram, continuou Paulo, olhando diretamente para o pai. Ela esconde meus remédios, me deixa sem comida, me humilha e... Sua voz falhou por um momento.
e me agride fisicamente quando você não está por perto. Dr. Ricardo empalideceu. Patrícia soltou uma risada nervosa. Estão vendo o que eu disse? Delírios. O psiquiatra alertou que isso poderia acontecer. Ela se virou para os convidados. Paulo teve dificuldades para aceitar nossa união. Infelizmente, desenvolveu um comportamento manipulador, criando histórias para chamar atenção. Ricardo parecia perdido entre o filho e a esposa. Paulo, já conversamos sobre isso. Patrícia só quer o seu bem. Essas acusações são graves e infundadas. Elas não são infundadas, interveio Conceição, dando um passo à frente. Eu testemunhei os maus tratos. E mais que isso, eu documentei. Patrícia avançou furiosa. Como se atreve? Esta mulher apontou para Conceição, dirigindo-se aos convidados. Foi pega tentando roubar minhas joias. Está tentando se vingar por ser descoberta. Isso é mentira, protestou Conceição. Nunca toquei em suas joias. Esta acusação foi fabricada para me intimidar depois que descobri a verdade. Dr. Ricardo ergueu as mãos, tentando acalmar a situação. Chega! Esta não é hora nem lugar para este tipo de discussão. Paulo, vamos voltar para seu quarto. Conceição, considere-se demitida. E Patrícia, por favor, retome o evento. Nossos convidados não precisam presenciar este constrangimento. Foi quando Conceição tirou o pendrive do bolso. Doutor Ricardo, antes de tomar qualquer decisão, acredito que o senhor deveria ver isto. Ela caminhou até o sistema audiovisual instalado para apresentações durante o evento e conectou o dispositivo. A enorme tela de projeção, inicialmente destinada a mostrar imagens do projeto da nova ala pediátrica, acendeu-se. O que pensa que está fazendo? Sibilou Patrícia, tentando impedi-la. Mostrando a verdade, respondeu Conceição simplesmente. O primeiro vídeo começou a rodar. A imagem mostrava Patrícia no quarto de Paulo, gritando com ele por ter derrubado um copo de água. Olha a sujeira que você fez, seu inútil. Nem isso consegue fazer direito. Por que não desaparece de uma vez? O salão mergulhou em um silêncio sepulcral. No vídeo, Patrícia empurrava a cadeira de rodas contra a parede, fazendo Paulo gritar de dor. Limpe isso! Limpe com suas mãos! Quero ver você se arrastar como o verme que é. Dr. Ricardo cambaleou, apoiando-se em uma mesa próxima. Seu rosto estava lívido, incrédulo. Isto não pode ser real, murmurou ele. É editado, protestou Patrícia desesperada. Manipulado! Esta mulher quer nos destruir. O segundo vídeo começou. Mostrava Patrícia escondendo os medicamentos de Paulo em uma gaveta trancada. Sem remédio hoje. Você não merece alívio depois do que fez. A câmera capturou claramente o rosto de Paulo contorcido de dor, implorando pelo analgésico. Conceição parou a reprodução. Há muito mais. 12 vídeos documentando semanas de maus tratos, ameaças e negligência. Dr. Ricardo se aproximou da tela, o horror crescendo em seus olhos a cada segundo. Paulo, filho, você tentou me dizer várias vezes, respondeu Paulo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas você nunca acreditou em mim. O terceiro vídeo começou automaticamente. Era o mais recente, gravado naquele mesmo dia. Mostrava Patrícia virando a cadeira de rodas propositalmente, derrubando Paulo, e depois ameaçando enviá-lo para um instituto distante. Vê como eu estava certo sobre o pulso dele? Perguntou Conceição. Não foi um acidente, e precisa de atendimento médico urgente. Dr. Ricardo finalmente despertou de seu estado de choque. Aproximou-se do filho, examinando com cuidado o pulso inchado e arroxeado. Meu Deus, parece fraturado. Ele olhou ao redor, sua voz embargada. Alguém pode chamar uma ambulância, por favor? Um dos convidados, um ortopedista renomado, adiantou-se. Posso dar uma olhada enquanto aguardamos. Patrícia, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última cartada. Ricardo, amor, não se deixe enganar. Esta mulher manipulou estes vídeos. Paulo provavelmente está fingindo, como sempre faz. Lembra do que o psiquiatra disse? Comportamento para chamar atenção. Dr. Ricardo olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Chega, Patrícia! Vi com meus próprios olhos. Ouvi sua voz. Reconheci nosso quarto, nossas roupas, até mesmo a data no relógio digital ao fundo. Estes vídeos são reais. Ricardo, você não pode... Chega! A voz do médico ecoou pelo salão.
Passei anos acreditando em você em vez do meu próprio filho. Anos negando o que ele tentava me dizer. Anos permitindo que ele sofresse sob o mesmo teto onde deveria estar protegido. Ricardo voltou-se para Paulo, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas. Filho, eu sinto muito. Muito mesmo. Falhei com você de todas as formas possíveis. Nunca vou me perdoar por isso. Patrícia, vendo seu mundo desmoronar, mudou de tática. Lágrimas artificiais surgiram em seus olhos. Ricardo, por favor, tudo o que fiz foi por nós. Este garoto estava destruindo nosso casamento, nossa vida. Ele sempre me odiou. Sempre tentou nos separar. Separar vocês? A voz de Paulo tremia. Tudo o que eu queria era fazer parte da família. Ter uma nova mãe. Ser aceito. Um dos seguranças do evento se aproximou discretamente. Doutor, a polícia foi chamada. Um dos convidados acionou as autoridades após ver as evidências. Patrícia empalideceu. Polícia? Isso é absurdo. Ricardo não vai permitir que eu seja humilhada assim, vai? Depois de tudo que construímos. Dr. Ricardo se ergueu lentamente, seu rosto uma máscara de dor e determinação. O que construímos, Patrícia? Uma fachada? Uma vida baseada em mentiras e no sofrimento do meu filho? Ele se aproximou dela, a voz baixa, mas firme. Você manipulou a todos nós. A mim, aos nossos amigos, à sociedade. Criou uma imagem de esposa e madrasta, dedicada enquanto abusava de uma criança indefesa, sob meu próprio teto. E eu, cego pelo trabalho e por suas mentiras, permiti que isso acontecesse. Ricardo, seja razoável. Isso vai destruir sua reputação, o hospital, tudo que trabalhamos para construir. Não, Patrícia. O que destruiria tudo seria continuar fingindo que não vi o que acabei de ver. Nesse momento, 2 policiais uniformizados emergiram do elevador, acompanhados por um homem de terno, claramente um investigador. Senhora Patrícia Monteiro, chamou o policial mais velho, precisamos que nos acompanhe para prestar esclarecimentos sobre graves acusações de maus-tratos contra o menor Paulo Monteiro. Patrícia olhou ao redor, desesperada, buscando apoio entre os convidados. Encontrou apenas olhares de repulsa e choque. Alguns se afastavam discretamente, outros cochichavam entre si. Jornalistas que haviam sido convidados para cobrir o evento beneficente agora tinham uma história muito diferente e mais impactante para reportar. Isso é um absurdo, protestou ela quando os policiais se aproximaram. Sou Patrícia Monteiro, esposa do Dr. Ricardo Monteiro. Vocês não podem me tratar assim. Senhora, temos evidências preliminares suficientes para levá-la à delegacia, respondeu o investigador, mantendo a voz profissional. As acusações são sérias. Maus-tratos qualificados contra pessoa vulnerável. Agressão, ameaça. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio e de ter um advogado presente durante o interrogatório. Quando os policiais a conduziram para o elevador, Patrícia lançou um último olhar para Ricardo. Uma mistura de raiva, desespero e, pela primeira vez, medo genuíno. Você vai se arrepender disso. Todos vocês. Após sua saída, um silêncio pesado pairou sobre o salão. O evento beneficente, cuidadosamente planejado durante semanas, havia se transformado em uma cena de exposição pública de abuso familiar. Dr. Ricardo voltou-se para os convidados, visivelmente abalado. Peço desculpas a todos pelo que presenciaram esta noite. Obviamente, o evento está encerrado. Agradeço sua presença e compreensão. A maioria dos convidados começou a se retirar discretamente, muitos expressando apoio a Ricardo e Paulo antes de partir. Alguns médicos presentes se ofereceram para ajudar no atendimento imediato ao menino enquanto aguardavam a ambulância. Em meio à confusão, Ricardo aproximou-se de Conceição, que permanecia ao lado de Paulo. Eu não tenho palavras para agradecer o que você fez, disse ele, a voz embargada. Quando todos falharam com Paulo, inclusive eu, você teve a coragem de fazer o que era certo. Conceição balançou a cabeça. Não fiz mais que minha obrigação como ser humano, doutor. Paulo é um menino incrível que merece ser protegido e amado. Como pude ser tão cego? Lamentou Ricardo, passando a mão pelos cabelos. Todas as vezes que ele tentou me contar, eu escolhi não acreditar. O importante é que agora o senhor sabe a verdade, respondeu Conceição suavemente, e pode começar a reparar os danos. A ambulância chegou minutos depois. Enquanto os paramédicos preparavam Paulo para o transporte,
Ricardo fez uma promessa ao filho. A partir de hoje, tudo será diferente. Vou estar presente, vou escutar, vou acreditar em você. Nunca mais permitirei que alguém lhe faça mal. Nunca mais. Paulo, apesar da dor física, sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno de esperança. Eu sei, pai. Eu acredito em você. Quando a ambulância partiu, levando pai e filho para o hospital, Conceição permaneceu na cobertura quase vazia, apenas alguns funcionários desmontando discretamente o evento fracassado. Ela olhou ao redor, para o luxo que havia escondido tanto sofrimento, e sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Seu telefone tocou. Era Lucas, seu filho mais velho, preocupado por ela não ter voltado para casa. Enquanto explicava brevemente o que havia acontecido, Conceição percebeu que havia feito mais que salvar um menino dos abusos. Havia restaurado sua própria fé na justiça e na coragem de fazer o que é certo, independente das consequências. Estarei em casa logo, filho, prometeu ela, recolhendo suas poucas pertences. E tenho uma história importante para contar a você e sua irmã. Ao deixar a cobertura dos Monteiro pela última vez, Conceição sabia que a batalha não havia terminado. Haveria depoimentos, investigações, talvez um processo judicial. Mas pela primeira vez em semanas, sentiu que Paulo estava finalmente seguro. E isso para ela valia qualquer sacrifício. 3 meses haviam se passado desde a noite que mudou para sempre a vida dos Monteiro e da família Oliveira. Curitiba experimentava agora os primeiros calores da primavera, com ipês amarelos florescendo pela cidade, contrastando com o céu intensamente azul. O Hospital São Lucas, um dos maiores da rede Monteiro, recebia naquela manhã um visitante especial. Paulo agora com uma aparência muito diferente. Bochechas coradas, olhos brilhantes e um sorriso fácil. Manobrava sua cadeira de rodas pelos corredores com desenvoltura, cumprimentando enfermeiros e médicos que o reconheciam. Ao seu lado, Conceição caminhava tranquilamente, carregando uma pequena cesta de frutas. Acha que ela vai gostar das uvas? Perguntou Paulo, olhando para a cesta. Mamãe adorava uvas verdes. Todas as gestantes adoram frutas frescas, garantiu Conceição. Sua irmãzinha vai adorar, mesmo que indiretamente. Eles pararam diante do quarto 304 da ala de maternidade. Paulo bateu suavemente e uma voz feminina convidou-os a entrar. Deitada na cama hospitalar, Amanda, a filha de 12 anos de Conceição, segurava um pequeno embrulho nos braços. Ao lado dela, Lucas, agora com 16 anos, ajustava delicadamente a manta que envolvia o bebê. Olha quem veio conhecer a Júlia, anunciou Amanda, erguendo levemente o bebê para que Paulo pudesse ver. Paulo aproximou a cadeira, os olhos arregalados de admiração. Ela é tão pequena. Posso segurar? Lucas ajudou a posicionar os braços de Paulo corretamente e Amanda cuidadosamente transferiu a recém-nascida para ele. O adolescente ficou completamente fascinado com o minúsculo ser humano que respirava suavemente em seus braços. Ela se parece com você, Amanda, comentou Paulo, observando os traços delicados da bebê. Puxou a beleza da avó, brincou Conceição, acariciando os cabelos da filha. Como se sente, minha guerreira? Cansada, mas feliz, respondeu Amanda. Uma adolescente que havia crescido rapidamente nos últimos meses, assumindo responsabilidades que a vida lhe impusera. O Dr. Marcelo disse que podemos ir para casa amanhã. A porta do quarto se abriu novamente e Dr. Ricardo entrou, vestindo o tradicional jaleco branco com o nome bordado no bolso. Ele sorriu ao ver a cena familiar. Vejo que meu filho já está fazendo as honras como tio, comentou, aproximando-se para examinar o prontuário de Amanda. Tudo parece excelente. Júlia está com todos os indicadores perfeitos e você está se recuperando muito bem. Amanda, a história de como essas duas famílias se entrelaçaram havia dominado os noticiários de Curitiba por semanas após o incidente na cobertura dos Monteiro. O que começara como um escândalo envolvendo uma madrasta abusiva transformou-se em uma comovente história de coragem, redenção e novos começos. Na noite da exposição dos vídeos, Paulo foi diagnosticado com fratura no pulso e sinais de desnutrição leve. Durante sua recuperação no hospital, Dr. Ricardo, devastado pela culpa de ter ignorado o sofrimento do filho por tanto tempo, tomou decisões que mudariam completamente suas vidas. Primeiro, ofereceu a Conceição
Não apenas a reintegração ao emprego, mas uma promoção para a governanta-chefe de sua residência, com um salário muito superior e benefícios que incluíam plano de saúde familiar. Ao descobrir que ela e os filhos viviam em condições precárias, propôs que se mudassem para a cobertura, onde havia espaço mais que suficiente. Inicialmente relutante, Conceição acabou aceitando quando percebeu quanto sua presença era importante para a recuperação emocional de Paulo. Durante a investigação criminal contra Patrícia, fatos perturbadores vieram à tona. Ela havia trabalhado anteriormente em outro hospital, de onde fora discretamente demitida após acusações de maus tratos a pacientes vulneráveis. Descobriu-se também que ela consultara advogados especializados em direito sucessório logo após o casamento, buscando garantir acesso ao patrimônio de Ricardo, caso algo acontecesse a Paulo ou ao próprio médico. Havia ainda evidências de que ela planejava internar Paulo em uma instituição remota para consolidar seu controle sobre os bens da família. O caso judicial estava ainda em andamento, mas a prisão preventiva de Patrícia havia sido mantida, dada a gravidade das acusações e o risco de intimidação à vítima e testemunhas. A história, amplificada pela presença de jornalistas na festa beneficente, acabou gerando um debate nacional sobre maus tratos a pessoas com deficiência e a importância de dar voz aos vulneráveis. Trouxe uma notícia, disse Ricardo, sentando-se ao lado da cama de Amanda. O juiz aceitou o pedido de guarda temporária. Você e Júlia poderão ficar oficialmente sob nossa tutela até completar a maioridade. Amanda sorriu aliviada. A gravidez na adolescência, resultado de um breve relacionamento com um colega de escola que desaparecera ao saber da notícia, havia sido um choque para todos. Mas com o apoio de sua mãe, de Lucas e, surpreendentemente, da família Monteiro, ela conseguira continuar os estudos através de aulas domiciliares e agora planejava retornar à escola no próximo semestre. Obrigada. Doutor Ricardo, disse ela, a voz embargada. Por tudo. Ricardo fez um gesto de dispensa. Somos uma família agora, Amanda. Uma família não convencional, talvez, mas uma família. Esta era talvez a maior transformação nos últimos meses. A maneira como Ricardo havia reestruturado completamente suas prioridades. O médico que antes praticamente morava no hospital, agora delegava responsabilidades, recusava cirurgias não essenciais e estava em casa todas as noites para jantar com Paulo e os Oliveira. Nas manhãs de domingo, era comum encontrá-lo na cozinha tentando, muitas vezes sem sucesso, preparar panquecas para todos. Paulo também havia florescido. Com acompanhamento fisioterápico intensivo e o apoio psicológico adequado, ele fizera progressos físicos surpreendentes. As sessões regulares de fisioterapia aquática haviam fortalecido sua musculatura, e recentemente ele começara a dar os primeiros passos com auxílio de muletas leves. Mais importante que o progresso físico era sua transformação emocional. O menino antes isolado e temeroso agora tinha em Lucas um irmão mais velho, em Amanda uma confidente e em Conceição uma figura materna amorosa que nunca tentava substituir a memória de sua mãe biológica, mas oferecia um novo tipo de amor maternal. Quase me esqueci, disse Ricardo tirando um envelope do bolso do jaleco. Recebi a resposta da Universidade Federal do Paraná. Eles adoraram sua ideia de projeto, Conceição. Conceição pegou o envelope com mãos trêmulas. Nos últimos meses, inspirada pela experiência vivida, ela havia desenvolvido um projeto de extensão universitária para treinamento de profissionais da saúde na identificação de sinais de abuso em pacientes vulneráveis. Com o apoio de Ricardo, que usara seus contatos acadêmicos, o projeto estava sendo considerado para implementação. Aprovado com distinção, leu ela, os olhos marejados. Com recomendação para a expansão nacional através do Ministério da Saúde. O que significa, explicou Ricardo para os mais jovens, que o trabalho da Conceição vai ajudar a treinar médicos, enfermeiros e assistentes sociais em todo o país a reconhecerem situações de abuso como a que Paulo viveu e a intervirem adequadamente. Isso é incrível, mãe, exclamou Lucas, abraçando-a. E tem mais, continuou Ricardo,
A coordenadora do programa sugeriu que você considere cursar serviço social. Eles estão dispostos a oferecer uma bolsa integral, dado o impacto potencial do seu projeto. Conceição ficou sem palavras. Aos 42 anos, nunca imaginara a possibilidade de cursar uma universidade. Seu sonho de juventude, interrompido pela necessidade de trabalhar após a gravidez de Lucas, parecia agora ao alcance. Eu não sei se conseguiria, começou ela. Claro que consegue, afirmou Paulo com convicção. Você é a pessoa mais inteligente e corajosa que conheço. E nós ajudaremos em casa, acrescentou Lucas. Posso cuidar de Júlia quando Amanda estiver na escola. Todos apoiaremos, concordou Ricardo. Você mudou nossas vidas, Conceição. É justo que possa realizar seus sonhos também. A bebê Júlia começou a choramingar nos braços de Paulo, que a devolveu cuidadosamente para Amanda. Acho que alguém está com fome, comentou Amanda, ajeitando-se para amamentar a filha. Os homens saíram discretamente do quarto, deixando mãe e filha com a recém-nascida. No corredor, Paulo olhou para Ricardo e Lucas, um sorriso travesso nos lábios. Vocês acham que a Conceição vai gostar da surpresa de aniversário no domingo? Se ela não desconfiar até lá, respondeu Lucas. Minha mãe tem um sexto sentido para segredos. O pessoal do hospital está empolgado, comentou Ricardo. Muitos querem conhecer pessoalmente a mulher que inspirou o novo protocolo de proteção a pacientes vulneráveis que estamos implementando na rede. Paulo ajustou-se na cadeira, um gesto que agora fazia com naturalidade. Sabem o que mais gosto nessa história toda? Que começou com alguém que a sociedade considerava invisível, uma trabalhadora doméstica, salvando alguém que estava sendo silenciado. Eu. Ricardo colocou a mão no ombro do filho, os olhos brilhando com orgulho e amor. É por isso que sua ideia para o centro comunitário é tão importante, Paulo. Dar voz aos invisíveis. O projeto a que Ricardo se referia era o mais recente empreendimento da família. Em vez de construir apenas uma nova ala pediátrica, como originalmente planejado, o Hospital Monteiro agora desenvolveria também um centro comunitário adjacente, voltado especificamente para pessoas com deficiência de famílias de baixa renda. O centro ofereceria fisioterapia gratuita, apoio psicológico e orientação jurídica, além de cursos de capacitação para cuidadores. Falando nisso, lembrou Paulo, temos reunião com os arquitetos amanhã para finalizar o projeto da rampa de acesso. Às 10 horas, confirmou Ricardo, e depois podemos passar no abrigo para ver como está o Thor. Thor era a mais recente adição à família, um cão de serviço que Paulo estava ajudando a treinar. O animal, um labrador resgatado de um abrigo, estava sendo preparado não apenas para auxiliar Paulo, mas para se tornar o primeiro de um programa de cães de assistência que o centro comunitário implementaria. Enquanto caminhavam pelo corredor do hospital, vários funcionários cumprimentavam Dr. Ricardo e Paulo pelo nome. A transformação na dinâmica da família Monteiro havia se estendido também ao ambiente profissional. Ricardo, antes conhecido, por sua brilhante carreira mas personalidade distante, agora era visto como um médico mais humanizado e acessível. Dr. Monteiro, chamou uma enfermeira aproximando-se apressadamente. O paciente do 512 acordou da cirurgia e está perguntando pelo senhor. Vou vê-lo agora mesmo, respondeu Ricardo. Virando-se para Paulo e Lucas, acrescentou. Encontro vocês na lanchonete em meia hora. Podem pedir aquelas batatas fritas que vocês tanto gostam, mas não contem para a Conceição. Os dois adolescentes riram, cúmplices. Enquanto Ricardo se afastava para atender seu paciente, Lucas empurrou a cadeira de Paulo em direção aos elevadores. Sabe, Paulo, comentou Lucas enquanto esperavam. Às vezes penso que tudo isso parece um sonho. Há 4 meses estávamos morando naquele sobrado apertado no Boqueirão, minha mãe fazendo faxinas para pagar as contas, Amanda escondendo a gravidez por medo. E agora estamos aqui. Paulo assentiu, pensativo. E eu estava preso naquele quarto, contando os dias para a próxima vez que meu pai notaria minha existência, temendo cada momento sozinho com Patrícia. A vida dá voltas, não é? Sim, mas acho que não foi só sorte ou destino, refletiu Paulo. Foi a coragem da sua mãe, a determinação de não olhar para o lado quando viu algo errado.
E sua coragem também, acrescentou Lucas. Enfrentar seu pai e todos aqueles convidados importantes não deve ter sido fácil. O elevador chegou e eles entraram. Paulo pressionou o botão para o térreo. Sabe o que mais me impressiona? Continuou Paulo. Como pessoas que a sociedade muitas vezes ignora podem fazer a diferença. Sua mãe era apenas uma empregada doméstica aos olhos de Patrícia. Eu era apenas um menino com deficiência. Sua irmã agora é apenas uma mãe adolescente. E olha o que conseguimos juntos, completou Lucas. As portas do elevador se abriram no saguão principal do hospital, revelando um espaço amplo e iluminado onde pacientes, visitantes e profissionais circulavam. Na parede oposta, um grande painel exibia a missão atualizada do Hospital Monteiro. Cuidar, curar e empoderar, porque cada voz importa. Paulo sorriu ao ler as palavras que ele próprio havia sugerido durante a reestruturação da filosofia da instituição. Eram mais que uma declaração de missão corporativa. Eram o testemunho de como a verdade, quando finalmente ouvida, tem o poder de transformar vidas inteiras. Enquanto atravessavam o saguão em direção à lanchonete, Paulo pensou em como sua história, que começara com silêncio e dor, havia se transformado em uma narrativa de esperança e renovação. E como a coragem de uma mulher invisível aos olhos da sociedade havia desencadeado uma onda de mudanças que agora beneficiaria incontáveis outras pessoas vulneráveis. Estou pensando em medicina, disse Paulo repentinamente. Como assim? Para estudar, quando terminar o ensino médio. Medicina, como meu pai. Mas quero me especializar em reabilitação física para ajudar pessoas como eu. Lucas sorriu. Acho que você seria um médico incrível. E você? Ainda quer engenharia? Engenharia de acessibilidade, confirmou Lucas. Alguém precisa projetar um mundo onde pessoas como você possam se movimentar sem barreiras. Sentados na lanchonete do hospital, compartilhando batatas fritas proibidas e planos para o futuro, os dois adolescentes simbolizavam a nova realidade que haviam construído juntos. Uma onde o respeito substituíra o abuso, onde a verdade vencera a manipulação e onde famílias podiam ser definidas não pelo sangue, mas pelo amor e cuidado mútuos. Quando Ricardo se juntou a eles meia hora depois, encontrou Paulo desenhando animadamente em um guardanapo o projeto de um dispositivo de fisioterapia que havia imaginado, enquanto Lucas apontava melhorias no design. Já planejando revolucionar a medicina antes mesmo de entrar na faculdade, brincou Ricardo, sentando-se com eles. Como foi com seu paciente? Perguntou Paulo. Vai se recuperar completamente. É um garoto forte como você. Ricardo observou seu filho, não apenas biologicamente seu, mas verdadeiramente seu filho no sentido mais profundo da palavra, e sentiu uma onda de gratidão. Gratidão pela segunda chance de ser pai, pela oportunidade de conhecer verdadeiramente Paulo, por ter encontrado em Conceição e seus filhos uma nova família. Estou orgulhoso de vocês, disse simplesmente. De todos vocês. Naquela tarde, ensolarada de primavera, enquanto Júlia dava seus primeiros suspiros de vida, a família que se formara através de dor, coragem e redenção celebrava não apenas um nascimento, mas um renascimento coletivo. A jornada não havia sido fácil e ainda enfrentariam desafios pela frente, mas agora sabiam que juntos, cada um com sua voz única e importante, poderiam superar qualquer obstáculo. E tudo começou porque uma mulher comum, exausta e invisível aos olhos da sociedade, escolheu fazer o que era certo, mesmo quando isso significou arriscar tudo. Uma escolha que, como ondas em um lago, continuaria se expandindo para tocar incontáveis outras vidas, muito além daquele momento e daquele lugar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Conceição, Paulo e suas famílias tenha tocado seus corações. Esta narrativa nos lembra que a coragem pode surgir nos lugares mais inesperados e que nossas ações, mesmo quando parecemos invisíveis, podem transformar vidas inteiras. Se esta história emocionou você,
Não deixe de se inscrever em nosso canal para receber novas histórias de superação e esperança diariamente. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos novo conteúdo. Seu like é fundamental para que mais pessoas possam conhecer estas narrativas inspiradoras. Preparamos uma playlist especial com histórias igualmente tocantes sobre coragem e recomeços. Basta clicar no link à sua esquerda. E não se esqueça de compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua voz e sua história também importam para nós. Voltamos amanhã com uma nova narrativa para emocionar seu dia. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de emoções.